Sejam todos bem-vindos, né? Tem alguém aqui pela primeira vez? Não? Tá. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tá. Então, vou me apresentar, né? Apesar que acho que muitos aqui já me conhecem. Eu sou a Andréia, eu sou uma das trabalhadoras aqui da casa e sempre, né, grata de ter a oportunidade de vir fazer vamos dizer, uma palestra, né? Vamos falar uma conversa, né, com vocês aqui. E essa conversa, hoje nós vamos falar sobre, né, essa passagem aqui da Bíblia. Então, Jesus, em sua infinita sabedoria, ele disse aos discípulos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32. E quando a gente, né, vê essa afirmativa de Jesus, o que será que passa pela nossa cabeça? Quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que será a verdade que Jesus está querendo nos dizer? O que será a liberdade? Será que sabemos de toda a verdade? Será que somos livres, né? Então, da mesma forma que hoje estamos aqui e podemos nos questionar sobre isso, né? Eu me questiono, será que eu sei toda a verdade? Será que eu me sinto livre, né? Naquela época que Jesus traz essa passagem, essa conversa com os discípulos, eles também se questionaram. Alguns até questionaram, né, Jesus na época, dizendo, não, mas eu não sou escravo, eu sou livre, né? Quem disse que eu não tenho liberdade, né? Mas aí, né, Jesus, com toda a sua calma, com toda a sua paciência, com toda a sua bondade, ele sempre vai trazer, né, o esclarecimento, né, das suas passagens na Bíblia através de uma parábola, né? Então, para que a gente possa hoje fazer uma reflexão, então, qual que é o lado aqui que eu sempre esqueço que eu vou apertar? Será que eu vou apertar o certo? Peraí. É esse aqui? Tá. Já não é a primeira palestra, mas eu sempre me perco com esse negocinho aqui, gente. Então, essa afirmativa de Jesus, né, nos convidam a pensar de que verdade falava o Cristo. Então, para trazer uma reflexão sobre essa passagem, eu vou trazer aqui para vocês uma parábola que está no livro Jesus no Lar. Esse livro é um livro psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, e está no capítulo 25, intitulado A Visita da Verdade. Então, aqui nessa parábola, nós vamos poder fazer essa reflexão, entender um pouco melhor sobre o que é essa verdade, né, que está aqui, que Jesus fala dessa verdade, o que é essa tal da liberdade, né? E aí nós vamos relacionar essa parábola a essa afirmação de Cristo. E aí eu vou fazer aqui um pouco da leitura da parábola, tá? Para que a gente possa fazer esse entendimento. Então, Jesus ouvia ali a súplica de um homem que estava dentro de uma caverna. E aí, o que esse homem, naquele momento, né, clamava a Jesus? Então ele falava, ele se declarava-se o homem mais infeliz dos homens. Não obstante, em sua cegueira, ele sentia-se o melhor de todos. Ele reclamava que o ambiente estava fédido, que o ar daquela caverna o empesteava e o sufocava. Ele dizia e ele gritava em gritos, né? O quanto estava difícil para ele ali dentro daquela caverna. Então ele pedia por socorro. Ele pedia que se abrisse uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro, porque ali ele só via escuridão. Ele afirmava ser apto e aproveitável. Então, por que motivo era conservado ali? Se ele era uma pessoa
se considerava tão bom, por que ele estava ali naquela situação dentro daquela caverna? Chorava, bradava, não ocultando aflições e exigências. E ele sempre reclamava que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável. Então ele ali naquela situação, dentro daquela caverna, sem ver a luz, ele clamava ajuda, né, a Jesus. Então Jesus manda o primeiro mensageiro, né? Então quem foi o primeiro mensageiro? Gente, eu coloco e tiro o óculos porque esse óculos eu não estou me adaptada a ele ainda. Então é melhor eu ficar sem ele. Então ele clamava ali, né, a Jesus, e Jesus então mandou o primeiro mensageiro para ele. Então quem Jesus mandou? O primeiro mensageiro que Jesus mandou para que fosse ali ao socorro dele foi a fé, né? Então a mensageira foi lá, a fé. A fé consola, né? Pede que ele tenha confiança e peça que ele faça as orações para que ele possa sair daquela condição. Então, notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, porque ele estava revoltado, estava amargurado naquela situação, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. Então, a fé pedia para ele confiar no futuro. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou à lamúria. Queria fugir ao montouro e, como se lhe aumentasse as lágrimas, e aí Jesus então mandou para ele uma segunda mensageira, já que só a fé não era o suficiente para que atendesse ali o seu socorro, né? E aí manda a esperança, né? Então a esperança fala ali para ele sobre a eternidade da vida, pede para ele calma, paciência e resignação. E aí, então chegou lá a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando cercar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas, decorridas algumas horas, retornou à lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento, conduído, então, determinou o Senhor que fosse uma terceira mensageira a seu socorro. Então ele já estava com a fé, ele estava com a esperança, e Jesus lhe mandou o terceiro mensageiro, que é a caridade. E o que a caridade falou para ele? A nova mensageira acariciou-lhe e o alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora a abignada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, e ele continuou, na mesma lamúria, gritando, chorando, clamando por socorro. Só a fé, a esperança e a caridade não eram então suficientes para que ele saísse daquela condição onde ele estava dentro da caverna. Então, o que Jesus mandou? Jesus mandou a verdade. E aí chegou a verdade. Então ele já estava com a mensageira da fé, da caridade e da esperança. Então chegou a verdade. E aí, o que aconteceu? Então, chegou a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunato, então, viu-se de tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas, da cabeça aos pés, e agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. Então, quando a verdade chega até ele, a mensageira da verdade,
abre-se uma grande luz e ele consegue enxergar. Só que ele começa a enxergar em si que ele estava cheio de larvas, né? E ele assusta, né? Que tudo que ele observava dentro daquela caverna, o que deixava aflito, agoniado, eram as paredes daquela caverna. Mas quando ele olha para si, para o seu corpo, e aí ele começa a perceber, né, a condição que ele estava naquele momento. O pobre tremeu cambaleante e, notando-se que a verdade serena lhe abriria a porta da libertação, horrorizou-se, sede de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar e se purificar, fugiu esbaforido, em busca de uma outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. E aí, né, quando a gente fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando esse Filho de Deus, né, conheceu a verdade e ele teve que olhar para si e reconhecer que aquela condição que deixava ele dentro daquela caverna era também uma responsabilidade dele, era uma condição que ele estava naquele momento pelas escolhas que ele tinha feito na vida, ele ficou apavorado, né? Ele não conseguiu enxergar naquele momento isso nele. E aí ele sai. Então, o que o mestre quis dizer com essa parábola? Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sente-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto, amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem. Tímidos, irritadiços e excitantes, todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados em busca de esconderijos tenebrosos dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Então, quantas vezes nós passamos por essa condição e estamos dentro dessa caverna? Então, o que representa essa caverna na nossa vida? Quantas vezes, né, nós passamos por situações muito difíceis, né? E aí a gente se encontra, a gente pede fé, a gente pede a coragem, a gente pede a esperança. E quando é chegado a nós a verdade, a gente se assusta, a gente às vezes não aceita, porque a gente sempre acha que aquela condição que a gente está passando está no outro. Não é uma responsabilidade nossa, a gente às vezes não consegue enxergar isso. E aí, apesar dessa, né, ser uma passagem da Bíblia que já foi há muito tempo, mas isso está nos nossos dias atuais, né? Então, sempre que nos é revelada a verdade, ela chega como uma grande luz. E pela primeira vez o homem vê a si mesmo, descobre que um ambiente insuportável era consequência de sua própria condição. Vê o corpo coberto de chagas, percebe que ele mesmo era a causa da miséria em que vivia. E o que acontece? Ao invés dele aceitar o convite da cura, porque muitas vezes a cura depende muito da gente, depende da forma que a gente vai receber aquela condição que a gente está passando naquele momento, né? Às vezes, em muitas situações, em provas, né, em provações aqui encarnado na Terra, a gente é acometido por uma doença muito grave, a gente perde um ente querido, um filho, né? A gente perde um emprego, a gente passa por situações muito difíceis. Mas por que será? Como que nós, enquanto, né, que falamos que tenhamos fé, que nós tenhamos aí a esperança, o quanto a gente, né, de fato tem essa fé mesmo, tem essa esperança, né, e acredita nisso. Então, o que acontece? Ao invés de aceitar o convite da cura, aquele homem se apavora, como nós também se apavoramos. Em vez de agradecer a oportunidade de se libertar, foge apressado em busca de outra caverna onde pudesse esconder-se da realidade.
Jesus então conclui: assim acontece com a maioria de nós. Nós pedimos a Deus ajuda, clamamos por bênção, aceitamos o consolo da fé, da esperança e da caridade, mas quando a verdade chega e nos mostra quem realmente somos, preferimos fugir e esconder das ilusões. Então, quando a gente está passando aí por uma provação, né, aqui na Terra, a gente recebe, né, quando a gente recebe, às vezes, as bênçãos, né, de ser atendidos nas nossas preces, né? Só que muitas coisas que nós passamos, muitas provações, depende muito de como nós vamos olhar para isso, né? Porque, assim, a fé, a caridade, né, a esperança, elas têm os pilares da sustentação, mas a única coisa que nos liberta, né, do que a gente entende aqui como sofrimento é a verdade, né? A doutrina espírita, né, ela nos revela uma verdade. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela que nos fala que estamos aqui de passagem, né? Que nós não temos essa única vida, né? Eu não tenho essa única vida aqui. Eu sei que pode ser que após o meu desencarne aqui na Terra, eu volto, né, para a pátria espiritual, né, enfim, e possa reencarnar novamente. Então, assim, quantas vidas eu já vivi aqui? Quantas vidas vocês já viveram aqui e estão reencarnados de novo, né? Então, às vezes, para a gente ter um entendimento das provações, né, ou seja, das expiações, ou seja, das situações que a gente passa aqui na Terra, a gente tem que lembrar que a gente já teve várias passagens aqui na Terra. E pode ser que essa encarnação a gente venha com as provações maiores, até por um resgate, até para que esse nosso espírito que está aqui dentro desse corpo, ele está num processo de evolução. Então tudo vem para a gente como aprendizado. Mas será que a gente aceita? Não, a gente se revolta. A gente faz igual o homem que estava lá na caverna, né? Quando a gente está passando por uma situação difícil, muitas vezes a gente não quer nem vir na casa espírita, a gente não quer entrar num templo religioso, a gente não quer na igreja, a gente se revolta, a gente passa a não ter mais fé, a gente passa a não ter mais esperança, né? A gente se revolta com Jesus, né? Então, a gente passa por essas situações, né? Hoje eu estou aqui falando com vocês, mas eu já passei por isso também. Fiquei muito tempo afastada da casa espírita e só busquei a casa espírita quando eu vi que as coisas estavam muito difíceis para mim. Então, ou seja, eu clamei muito para sair de dentro de uma caverna que eu estava também em sofrimento, mas eu tive que entender tudo o que estava acontecendo comigo também era algo que eu precisava enxergar essa verdade, né? E essa verdade não estava fora, essa verdade estava dentro de mim, né? Por isso que a gente tem que buscar sempre o autoconhecimento, fazer a nossa reforma íntima, né, para a gente poder ter um entendimento e um esclarecimento, né, sobre as coisas que passam pela nossa vida. Tanto que muitas vezes quando, né, os assistidos vêm aqui na casa buscar um tratamento, existe muito um diálogo com vocês aqui. E é um diálogo, gente, que não é feito só para aquele trabalhador, é um diálogo com a espiritualidade. Né? Todas as vezes que nós estamos atendendo um irmão aqui na casa, nós somos orientados pelo plano espiritual, que tem muito mais conhecimento da vida daquele irmão do que a gente. Então, muitas coisas que falamos nem sempre vêm da gente, vem da espiritualidade, né? E o que a espiritualidade vem nos esclarecer? Ela vem conversar com a gente, ter um diálogo para a gente sobre as coisas que estão acontecendo nesse momento na nossa vida, as escolhas que estamos fazendo, né? Porque todos nós temos o livre-arbítrio aqui, né? Então, todos nós podemos fazer escolhas que nos levam para o bem e escolhas que nos levam para o mal. E tem as consequências, né? Então, a fé, ela nos consola, a esperança nos anima, a caridade nos ampara, mas só a verdade nos transforma. Então, só quando temos contato com a verdade que ela nos transforma. E a transformação, ela exige coragem, é olhar para dentro de nós e reconhecer, de nós mesmos e reconhecer: eu ainda sou orgulhoso, eu ainda sou egoísta, eu ainda erro muito, mas quero melhorar, né? Então, e o autoconhecimento de que nos fala Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, cada noite refletir sobre o dia, analisar nossos atos, reconhecer nossas falhas e propor-nos a corrigir, né?
Nós estamos aqui, né, vivendo essa experiência na Terra, nós somos espíritos, mas nós estamos hoje aqui encarnados, né, nesse corpo. E nós somos ainda muito falhos, né? Eu sempre falo que a gente ainda erra muito, a gente tem muito sentimento ainda, né, de orgulho, de vaidade, né? A gente é egoísta. E se a gente está aqui, é porque a gente tem que aprender muita coisa ainda. E pode ser que essa é uma reencarnação, pode ser que a gente vai vir várias outras ainda. E cada dia é importante que a gente consiga avaliar, né, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque pecamos por pensamentos. Né? Às vezes não. Aí eu estou pensando maldade do outro, mas eu não estou pecando, porque eu não estou falando, mas eu estou pensando mal. Né? O meu pensamento também é uma energia ruim. O meu pensamento também pode causar danos na vida do outro. Então, por que não pensar coisas boas para que essas energias boas cheguem até o outro? Então, assim, nós somos ainda, né, espíritos em evolução. Então, nós estamos aqui errando, mas a gente sempre pode dar um passo para trás e fazer diferente, fazer melhor. Então, conhecer a verdade sobre nós mesmos é doloroso, mas é libertador, porque só assim conseguimos avançar. Porque se a gente lembra lá da parábola de Jesus, quando, né, ele consegue, quando ele recebe a quarta mensageira, né, que foi a última, que foi a verdade, ele se assustou, porque ele teve que olhar para si mesmo. Né? E ele teve que reconhecer as suas falhas, os seus erros, as suas escolhas, por que ele estava passando por aquela situação. E a doutrina espírita, ela vem sempre, né, nos trazer esclarecimentos. Né? E aí, não é permitido a todos nós que nós possamos entender sobre, né, que a gente recebe o esclarecimento de todas as nossas reencarnações. Porque você imagina, se eu souber de todas as minhas reencarnações anteriores, o que eu fiz? Eu posso ter matado alguém, eu posso ter feito várias coisas ruins, né? E eu estou aqui para poder me corrigir, eu estou aqui para poder para sempre ser um ser humano melhor. Então, mas nós que estamos estudando a doutrina espírita, que vemos sempre aqui na casa, né, na segunda-feira, buscar um esclarecimento, a gente sabe, né, que a gente já passou por várias reencarnações e nós não sabemos o que já aconteceu nas outras reencarnações, mas nós sabemos que uma coisa é certa, a gente está aqui para poder sempre melhorar, né? E sempre tentar nos corrigir, né? E buscar uma evolução, né? Porque vai chegar uma hora que a gente vai ser um espírito tão evoluído, um espírito, um ser de luz, que não vai precisar mais vir aqui, né? A gente vai viver só, mas não vai precisar mais vir na matéria. Porque estar reencarnado na matéria é uma bênção para todos nós, porque muitas vezes os espíritos, eles suplicam por isso. Porque eles, quando a gente desencarna, lógico, a gente passa por várias doutrinações também, o espírito desencarnado, porque a gente precisa entender, né, se é necessário que a gente retorne ou não para a Terra, né, para poder aprender, para poder melhorar. E aí, como eu falei, essa parábola ela é profundamente atual, né? Quantas vezes nós também pedimos luz, a gente pedimos esclarecimentos, rogamos força a Deus, mas quando a resposta vem, quando a luz chega mostrando nossas imperfeições, nós resistimos. E é verdade, né? Que às vezes é difícil mesmo olhar para si, né, e perceber quanto ainda nós somos imperfeitos, né? O quanto eu sou egoísta, o quanto eu ainda preciso melhorar, o quanto eu ainda preciso saber, né, cultivar o perdão no meu coração. Às vezes não, às vezes é difícil mesmo. Então, às vezes, a verdade ela nos mostra que nosso sofrimento é fruto do orgulho ferido. Outras vezes, que nossa dor ela nasce do egoísmo, da falta de perdão, da nossa impaciência, ou ainda que nossa infelicidade vem das escolhas que fizemos e não de injustiças da vida. Quando a gente está passando por alguma situação que envolve outras pessoas, muito mais fácil eu olhar que eu estou passando por aquele sofrimento por causa do outro, não por causa das minhas atitudes também. Então é sempre importante, né? Mesmo que o outro esteja me causando mal, o que eu estou fazendo com isso, né? Eu estou tentando, né, absorver aquilo de uma forma que eu não devolva com a mesma moeda, né?
em que eu não desejo mal também para aquela pessoa e que eu entenda que se de uma certa forma aquela pessoa está me tratando daquela forma, pode ser que reencarnações anteriores a gente teve algum desafeto. A gente sabe que dentro do núcleo familiar a gente está reencontrando com espíritos que a gente já viveu. Por isso que a gente não entende, né? Por que será que eu tenho dificuldade na relação com meu pai, com meu irmão, com fulano, com tal? É sempre assim. Dentro do nosso lar é uma escola. O melhor lugar para a gente aprender a se relacionar é dentro do nosso núcleo familiar, né? Por quê? Porque é ali que a gente vai aprender o perdão, né? A entender as falhas do outro, né? As fraquezas, as nossas fraquezas, né? E tem... O nosso lar, gente, é o melhor lugar para a gente se reconciliar com aqueles espíritos que por alguma situação já passaram em outras reencarnações com a gente. Porque a gente nunca vai reencarnar com espíritos que a gente não conhece. A gente conhece, a gente só não sabe qual foi a nossa relação anterior com esse espírito. Então, se a gente tem alguma situação para resolver, vamos tentar resolver nessa vida, né? Vamos tentar nos conciliar com esse irmão nessa vida. Ah, porque ele é assim, fulano é assim, não sei o quê. Sim, ele é desse jeito. Mas por que será que nessa vida a gente está passando por essa dificuldade? Por quê? Porque a gente tem que cultivar o amor, o perdão, né? A resignação com esse irmão. É ele que vai nos ajudar a evoluir nesse sentido. E o que fazemos? Muitas vezes fugimos, preferimos culpar os outros, preferimos justificar os nossos erros, preferimos acreditar sempre que somos vítimas, né? E é mais fácil permanecer na ilusão do que assumir a responsabilidade de mudar. Mas a verdade, ela liberta exatamente porque ela revela a causa real das nossas dores. Ela nos mostra que não somos prisioneiros do acaso, mas sim construtores da nossa realidade. A verdade, ela ilumina nossas sombras para que possamos curá-las, né? Quantos de nós não passamos aí em situações na vida que a gente fica na sombra, né? E quando é nos permitido a enxergar essa verdade, a gente está saindo dessa sombra e está indo para a luz. A verdade sempre vai ser a luz, né? O Evangelho de Jesus, ele sempre é a luz no nosso caminho. Ele é sempre ali, ó. É ele sempre que está nos guiando. E aí, trouxe uma mensagem aqui. Meus irmãos, então Jesus nos trouxe a verdade maior. Somos filhos de Deus. Somos espíritos imortais, destinados à perfeição. Mas para alcançar essa liberdade, precisamos também encarar a nossa verdade interior. Não devemos temer a luz que nos revela. Se ela mostra nossas feridas, é porque também traz o remédio. Se ela nos mostra nossas sombras, é para que possamos iluminá-las. Que possamos, então, acolher a visita da verdade em nossas vidas. Não fujamos como o homem da parábola. Recebamos com humildade, com coragem, com o coração aberto, porque a verdade, que é o Cristo, não vem para nos condenar, ela vem para nos curar, nos libertar e nos conduzir à verdadeira felicidade. E lembremos sempre, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Jesus nos abençoe e que possamos a cada dia dar um passo a mais nessa direção, né? Então que nós possamos, né, a cada dia refletir sobre essa verdade, né, e buscar essa verdade para a nossa vida, né? E que quando a gente está passando por uma situação muito difícil, a tendência é sempre a gente, né, correr disso, né? Eu sei que muitas pessoas assim falam, todos nós deveríamos fazer um cuidado da nossa saúde pensando numa psicoterapia. Não, às vezes não é para todo mundo, não é todo mundo que se dá bem numa psicoterapia, mas tem vários outros processos que a gente pode buscar, né, esse espaço de conversa,
né? E que a gente possa buscar olhar para si, não necessariamente só diante de um psicólogo, né? A gente pode buscar isso em vários lugares. Aqui na casa é um lugar, né? Um lugar que a gente pode chegar aqui e trazer as nossas situações, os nossos sofrimentos, as nossas, né? As nossas agonias, né? As nossas dificuldades diante da vida, e nós não seremos julgados, né? Porque todos estamos aqui para um acolher o outro. Ninguém é melhor que ninguém, né? Quando eu cheguei a essa casa, eu vim pedir socorro também. Eu vim pedir ajuda. Né? Eu não estava bem, né? E aí aqui foi o lugar né, que eu fui acolhida, que eu consegui, na verdade, encontrar a minha verdade, olhar para mim, né, e sair lá da caverna, né? Que se eu não tivesse saído da caverna, eu não estava aqui, dando uma palestra, né? Então eu precisei passar por todo um processo, né? De olhar para mim, né? De cuidar de mim. E aqui foi um lugar, né? Então eu falo que não só aqui, mas as casas, né? Outras casas espíritas, as igrejas, né? Os templos religiosos, todos são os lugares que a gente pode buscar, né? A verdadeira, a nossa, né? A verdade. E a verdade, ela sempre é nos revelada, né? Por mais que seja duro para a gente não querer encarar a nossa verdade, a gente precisa encarar, né? A gente precisa encarar que qualquer sofrimento que viemos a passar aqui na Terra, a gente sempre diz, é um aprendizado. Por mais difícil que seja, todo sofrimento que a gente diz como sofrimento, mas na verdade para a gente é uma passagem desse espírito aqui na Terra que vai precisar passar por essa condição para poder evoluir. Né? Então, por que a gente não consegue olhar dessa forma e a gente entender, né? Por que nós passamos por essas situações? Lógico que a gente se revolta, né? Com toda a situação que a gente passa, às vezes, a gente se revolta, né? Mas aí é isso, né? A gente não pode fazer igual o homem lá da parábola, fugir. A gente tem que enfrentar e ter coragem de encarar isso de frente. Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez, né? Que possamos aí fazer essa reflexão.